Na verdade, esses temas que nós temos ao longo do ano falado, ao longo desse mês, e que vamos falar durante um ano, é um tema muito maravilhoso. Nós falamos de um ano com Jesus, um ano aprendendo, diretamente falando sobre a pessoa de Cristo. Sempre, toda pregação, toda palavra que ouvimos, ela, no fim das contas, fala a respeito de Jesus. Jesus, ele está em toda a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Jesus. João, ele confirma isso quando você começa a ler o Evangelho de João. João, ele começa no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada daquilo que foi feito se fez. Ou seja, João está se referindo ao livro de Gênesis. Está dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e foi feito o primeiro dia. Então, lá no livro de Gênesis, você já vê, João enxergou Jesus lá. Você vai ver no livro de Êxodo, a celebração da Páscoa dos israelitas, quando Deus diz, olha, vocês manchem o umbral de cada porta com o sangue do cordeiro, e quem tiver o marca no sangue do cordeiro, será salvo da morte. Isso se refere a Jesus. Você vai ver nos livros escritos por Moisés, que conta a história do povo de Israel, Deuteronômio, Números, Levítico, e você vai ver os rituais que eles tinham no templo, em adoração a Deus. Levar um cordeiro puro, um cordeiro limpo, na presença de Deus. Você vai ver o sacerdote, o sumo sacerdote, como símbolo de Cristo. Você vai ver o povo de Israel sendo uma espécie da igreja de hoje em dia salva por Cristo. Você vai ver Moisés apontando para Cristo. Depois a gente vê o livro de Josué, e o próprio nome de Josué, ele é uma versão hebraica do nome Jesus. E aí nós vamos seguindo por toda a Bíblia. No livro de Salmos a gente encontra centenas de referências ao Cristo, a Jesus. Você vê nos livros dos profetas, em Isaías, Jeremias, principalmente no livro de Isaías, referências a Cristo, a Jesus. Quando o povo de Israel vai para o cativeiro na Babilônia e ele é resgatado, você vai ver a história da restauração daquele povo e várias referências ao Senhor Jesus. Então o Antigo Testamento ele fala muito de Jesus. Então toda palavra que falamos aqui sempre falou de Jesus. Mas esse ano é diferente, porque vamos falar diretamente sobre Ele. Vamos falar diretamente sobre Cristo nas nossas vidas. Cristo, o que Ele faz por nós, o que Ele deseja fazer por nós. Vamos falar diretamente sobre Jesus. E uma coisa que eu falei semana passada na São Suci, irmãos, nem toda a eternidade vai bastar para nós aprendermos a respeito de Jesus. Na teologia existe uma matéria chamada Cristologia, que é o estudo sobre Cristo. Mas nem toda a teologia consegue explicar Jesus. Nem toda a eternidade consegue explicar Jesus. Jesus é muito maior. Eu creio que nós vamos entrar na eternidade quando Jesus voltar, e nós vamos estar no novo céu e na nova terra, e ainda vai ter muita coisa para sabermos a respeito de Cristo. Porque Ele é infinitamente mais do que nossa mente pode conceber, do que nossa mente pode entender. Ele é muito maior. A Bíblia diz que antes de toda a criação Ele já estava. A Bíblia diz que Ele era, é e Ele há de vir. Que o rosto dele brilha como mais do que o sol no meio-dia. A Bíblia diz que na eternidade, quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, nós vamos morar com o Senhor eternamente. A Bíblia diz que não vai haver mais sol, mas o brilho do Cordeiro, o brilho de Jesus vai ser a luz que vai nos iluminar. Então Cristo é grandioso demais. Cristo é muito mais do que podemos imaginar. Cristo é grandioso, é extraordinário. Paulo disse que ele foi levado ao terceiro céu. Ele teve uma experiência com Deus. O apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus, e ele foi levado lá para o terceiro céu. Não me pergunte o que é terceiro, primeiro, segundo. Vocês têm andar lá, né? Como é que funciona? Mas ele foi para o terceiro céu. E ele disse que viu coisas
inefáveis. Sabe, não eram coisas inefáveis. Não é coisa assim, olha, eu não posso falar. Inefável, dá a entender, é coisas que eu não sou capaz de falar. Minha boca não consegue descrever a grandeza do que é. Não tem língua na terra que consiga descrever o que eu vi lá. Você lê o Apocalipse de João, e você começa a ler, eu estou lendo Apocalipse, e Apocalipse é um livro assim, daqui a pouco começa a ler, que confusão, e é um anjo assim, um ser assado, e aquela coisa toda complicada, mas é porque aquilo que João viu, não há língua humana que consiga descrever, e assim o nosso Senhor Jesus. Não há língua na terra que consiga descrever a grandeza, a beleza, o poder dele. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso Cristo é grandioso demais, irmãos. Por isso que nós temos que aprender e conhecer cada vez mais dele. O apóstolo Pedro escreve: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crescer no conhecimento do nosso Senhor, aprender mais dele, querer mais estar perto dele. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, a cura para a humanidade. Jesus é a cura para a humanidade. A solução para o mundo doente que nós vivemos chama-se Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. E antes de tudo, coisa, irmãos, que eu gostaria de falar. Isso é para a minha vida. Como eu falei na São Suci, semana passada, eu dei a palavra. Primeira coisa, eu falo, eu não sei como é a vida de ninguém aqui. Eu não sei como é a vida particular de ninguém. Então, se falar alguma coisa aqui, irmãos, não pense assim, o Gustavo está falando isso para mim, ou por causa disso. Não, irmãos. Quando eu falo algumas coisas, eu falo olhando para a minha própria vida, para os meus próprios defeitos. Então, por favor, se alguma coisa você achou dura, se for do Senhor, considere. Se não for do Senhor, me perdoe. Mas eu não estou falando, estou falando olhando para a minha própria vida, para os meus próprios defeitos. E eu quero falar para vocês que o pastor André falou essa frase: nada muda se nada muda. E nada muda na nossa vida se a gente não tomar uma atitude com Deus. Se nós não tomarmos um posicionamento sério com Deus. Se nós não tomarmos uma posição séria de começarmos a buscar o Senhor, nada em nossa vida vai mudar. Sabe? Nós esquecemos as coisas mais fundamentais, que são a oração, a relação com a palavra, a leitura da palavra, o congregar, as coisas mais básicas da vida cristã. Muitas vezes nós deixamos de lado. E por isso que nossa vida espiritual ela começa a afundar, ela começa a enfraquecer, porque deixamos elas de lado. Antes de trazer o estudo aqui, irmãos, quero dizer isso, irmãos, nós temos que nos despertar para buscar o Senhor, para buscar a face dEle, para buscar o poder dEle. Nós temos que nos despertar, irmãos. Se você ora diariamente, ore mais. Se você não ore, comece a acordar mais cedo. Eu estou falando coisas bem práticas mesmo, para que todos entendam. Comece a acordar mais cedo para orar a Deus. Comece a dedicar mais tempo para ler a palavra. Às vezes nós gastamos tanto tempo na frente da televisão, às vezes a gente gasta tanto tempo na frente do Facebook, do WhatsApp. Nós gastamos tanto tempo. Eu uso o WhatsApp, eu assisto televisão. Irmãos, não tem nada de errado, mas o problema é que a gente gasta mais tempo nisso do que orando, mais tempo nisso do que lendo a palavra de Deus. E aí nós olhamos para a nossa vida espiritual e a gente vê a nossa vida fraca, a gente se vê desanimado, sem vontade de evangelizar, sem vontade, preso em pecados. E a gente não entende o porquê. Ora, o porquê é esse? Porque nós não estamos bebendo da fonte. Jesus ele disse: eu sou o pão da vida, e quem comer de mim, quem comer da minha carne, jamais terá fome. Eu sou a água, quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Sabe, irmãos, por que nós estamos definhando na fé? Sabe por que nossa vida espiritual, ela anda aos trancos e barrancos?
Por que estamos tão fracos? Porque nos falta buscar o Senhor, porque nos falta buscar a Deus. Semana passada nós falamos que Jesus é a nossa paz, mas por que às vezes eu não sinto paz? Por que às vezes eu estou tão angustiado? Querido irmão, com todo respeito eu falo, porque talvez esteja faltando buscar o Senhor, porque talvez esteja faltando oração, porque esteja faltando palavra de Deus, porque falta alimento espiritual, falta crescimento espiritual em nós, irmãos. Nós temos que tomar uma posição séria, temos que tomar uma posição séria nisso. São as coisas mais fundamentais. Sabe por que tem pecados que a gente não consegue largar? Vícios que não saem de nós. Não é falta de determinação. Talvez você tenha já tentado dezenas de vezes, muitas vezes, e toda vez tu te frustra com isso. Toda vez isso se repete na tua vida, você cai nesse pecado de novo. Você se vê falando essa mesma conversa, assistindo essa mesma coisa, e não consegue largar. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez esteja faltando alimento espiritual, uma busca maior. Sabe por que às vezes congregar, às vezes se torna tão maçante? Não é por causa disso, daquilo, por esse ou aquele fator na igreja. Não, a igreja é a igreja de Jesus, irmãos. As pessoas que lideram a igreja, que são servos de Deus legítimos, não é por causa disso, irmãos. É que talvez esteja faltando uma busca durante a semana. Sabe, o culto aqui do domingo, ele vai ser reflexo de como foi tua semana com Deus. Eu falo por experiência própria, irmãos. Porque nas épocas que eu andei, que eu esqueci o Senhor, que eu vivi uma vida religiosa, que eu não buscava a Deus, e eu vinha na igreja, se tornava uma reunião maçante. Mas às vezes, quando eu começo a buscar a Deus, quando durante a minha semana eu me dedico em oração, eu me dedico a ler a palavra, o culto, eu entro aqui, eu já sinto a presença de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas na hora do prelúdio aqui, quando os irmãos estavam tocando, prelúdio às vezes é aquela hora, eu sempre que eu ministro lá na Nação Sim, o prelúdio é a hora que o pessoal está se cumprimentando, conversando, ninguém às vezes está ouvindo, né? Mas eu já senti a presença de Deus aqui, irmãos. Vocês entendem? Muita coisa depende de nós. Sabe, irmãos, muita coisa do nosso congregar depende de nós. A gente diz, a igreja tal, ela é mais legal, a igreja B, a igreja não é. Depende de nós, irmãos. Como eu disse, eu não estou falando de mim mesmo, olhando para meus próprios defeitos. Mas se você está nesse barco comigo, vamos sair dessa junto. Sabe, talvez o congregar depende da nossa disposição. Como vem o teu coração aqui para o culto? Vem para ouvir a palavra? Vem realmente para adorar o Senhor? Irmãos, eu estava virado de frente que eu não vi quem estava ou não estava louvando. Mas você estava louvando a Deus? Você estava realmente cantando para o Senhor? Você estava realmente adorando a Deus? Como é que estava o teu coração? Como é que estava o teu coração? Você estava olhando para as paredes? Você só estava lendo uma letra no data show aqui, esperando logo esse momento passar? Como está a tua situação? Irmão, se você está contando as horas para terminar essa reunião, será que você está bem mesmo? Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero te falar é isso, irmãos. Vamos buscar a Deus nas coisas mais fundamentais. Eu não estou te pedindo para você evangelizar todos os teus colegas de trabalho. Não, fica tranquilo. Eu não estou te pedindo para talvez você ir lá e fundar uma ONG para tirar as crianças da rua. Não estou te pedindo isso agora, calma. Eu só estou te dizendo, irmãos, acorde mais cedo para orar a Deus, ou durma mais tarde para orar ao Senhor. Dedique mais tempo com a palavra de Deus. Não num dia, não em 2, não numa semana, mas para o resto da sua vida. Você vai ter um avivamento espiritual que vai acontecer. Sabe, talvez você não consiga, você não fale tão bem, mas você consegue orar. Talvez você não tenha força nos braços para carregar alguma coisa, uma caixa pesada, mas você consegue orar, você consegue ler a Bíblia. Irmãos, vamos tomar essa posição com Deus. Segunda coisa que eu quero falar, irmãos, falei lá na Suci também, falo para vocês, falo para nós. Irmãos, cuidado com a religiosidade. A religiosidade é uma coisa extremamente perigosa. Religiosidade é um perigo na vida dos filhos de Deus.
Sabe por quê? Porque a religiosidade, ela adormece minha consciência. Como assim? Eu faço isso, isso e isso aqui. Exemplo, olha, eu ministro louvor no culto, que eu sou lá no ministro louvor, eu ministro louvor na Coab, eu dou o meu dízimo todo mês, está tranquilo a minha consciência, mas ali as outras áreas da minha vida estão tudo destruídas, o diabo está fazendo e acontecendo na minha vida, mas eu estou tranquilo, porque eu estou cumprindo os meus deveres religiosos. Minha vida de oração não existe mais, minha relação com a palavra não existe mais, mas tudo bem. Na minha consciência eu estou tranquilo, né? Porque eu estou cumprindo a minha listinha de regras. Eu venho no culto, eu não cultuo mais a Deus, eu não adoro mais o Senhor, mas eu estou aqui. Sabe, vocês estão me entendendo? Religiosidade é perigoso, irmãos. Religiosidade é perigoso. Às vezes tem áreas na minha vida, às vezes há pecados na minha vida, me destruindo, acabando comigo, arrasando com a minha vida, sugando minha vida espiritual. Mas porque eu já estou fazendo isso, não, já está legal. Aí a minha consciência fica tranquila. Cuidado com a religiosidade, irmãos. A Bíblia diz que o santo santifique-se mais ainda. Ou seja, uma busca constante. O apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E esse termo, eu não sou muito bom de grego, mas esse termo no original é um constante se encher do Espírito Santo. Constantemente, diariamente eu me encho, diariamente, sabe? Beber das águas da vida é diário. Diariamente eu vou à presença de Jesus e eu bebo das águas da vida. Diariamente eu cresço, diariamente eu tenho comunhão com Ele. Sabe, irmão, nós não seguimos uma religião. O islamismo ele é uma doutrina. O budismo é uma doutrina. É uma lista de regras que você segue. E aí você conduz a sua vida por aquilo ali. Você cumpre as normas. E você está bem dentro do critério do islamismo e do budismo. Mas o cristianismo não. O cristianismo não é uma lista de regras. Se você chegar e dizer assim, olha, Elisandro, eu quero seguir aqui na igreja, me dá a lista aí das coisas que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer. Ele vai te dizer, não existe. Sabe por quê? Porque nossa fé, o fundamento da nossa fé é Cristo. E Ele é uma pessoa. Ou seja, eu só cresço na vida cristã. Eu só cresço como cristão se eu me relaciono com Cristo, se Cristo é o meu amigo, se Cristo é o meu parceiro em todas as horas, é no meu relacionamento, é na minha intimidade com Cristo, que aí eu cresço. Não encare a fé cristã como uma religião, irmãos. Isso vai ser um grande fardo nas tuas costas. Se relacione com Jesus, se aproxime de Jesus, congregue de todo o seu coração. Há um texto que o profeta Jeremias ele escreve uma carta para o povo de Israel. Uma vez o povo de Israel pecou muito contra Deus. Deus mandou o povo da Babilônia lá, dominaram Israel, tiraram eles da terra deles, pegaram os israelitas e botaram na Babilônia. E Jeremias escreve uma carta para eles falando, olha como eles deviam se portar lá na Babilônia. E uma das coisas que ele escreve para os israelitas é o seguinte: ele fala usando a voz de Deus, ele fala como se fosse o próprio Deus. É assim que Deus mandou ele escrever. E ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe por que não encontramos o Senhor? Sabe por que eu não encontro o Senhor? Porque nós não encontramos o Senhor, porque não temos buscado de todo o coração. Porque não temos buscado o Senhor de todo o coração. Porque nossa vida de oração muitas vezes é algo levado de forma vaga. É apenas aquele momentinho para cumprir, para não pesar minha consciência durante o dia, e não um momento intenso com Deus. Porque minha relação com a palavra é vaga. É uma relação muitas vezes relaxada. Como eu disse, eu falo de mim, com todo respeito, por favor. Mas às vezes minha relação com a Bíblia é relaxada. Queridos, nós temos que tomar uma posição séria com Deus, irmãos. Nós temos que tomar uma posição séria. As igrejas que na história que prosperaram, que cresceram, foi porque eles tomaram uma posição séria em buscar ao Senhor, em buscar a Deus. Não é uma aparelhagem de som, irmãos. Eu amo o som do louvor. Som para mim é a coisa mais importante que tem, material. Mas não é uma aparelhagem de
som. Fez o som do louvor, mas não é o grupo de louvor, Silei, que vai transformar uma igreja. Não é o Gustavo, não é a irmã Silei que levanta uma igreja. Não é um pastor, não é um pregador. Não é, irmãos. É quando a igreja se levanta de todo o coração para buscar Deus. Essas igrejas que mudaram o mundo, que foram relevantes, é porque elas buscaram a Deus de todo o coração. Não é um projeto social, irmãos. É muito lindo a obra social, irmãos. É muito lindo, muito importante. Mas Deus não nos chamou para nós criarmos uma ONG. Deus nos chamou para sermos relevantes nesse mundo, no poder do Espírito. Mas será que temos poder do Espírito para impactar esse mundo? A igreja de Paulo, de Pedro, eles eram chamados de agitadores desse mundo. Quando Paulo chega em Jerusalém, alguém grita: aqueles que têm agitado o mundo todo chegaram até nós, e foi um tumulto na cidade, porque eles se apavoraram, porque aqueles homens, eles estavam impactando o mundo. Irmãos, nós temos que tomar um posicionamento sério. Eu falo isso, irmãos, e eu não sou profeta, não quero dizer que é Deus que está falando através de mim, mas o que eu tenho no meu coração é que o desejo de Deus é nos levantar, irmãos. Mas nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos tomar uma posição séria com Deus, em buscá-lo de todo o coração. Em buscá-lo de todo o coração. Reflita, olha a sua vida, olha a sua rotina, olha o seu dia a dia. Como está sendo a sua relação com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com a palavra? Reflita, pense, você que sabe, entre você e Deus. Será que não está na hora de haver uma mudança? Um posicionamento? Sabe, tem muitas coisas na nossa vida que não acontecem, porque nós não tomamos uma posição com Deus. Como disse o nosso pastor, nada muda se nada muda. Nada muda se nada muda, irmãos. Amém? O meu texto, então. Marcos 5, 24 ao 34. Diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastaram tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, a situação dessa mulher era muito triste, né? Sabe que a doença que ela tinha, uma hemorragia, né? 12 anos sofria de uma hemorragia. Essa doença, para os israelitas naquela época, deixava aquela pessoa, usava o termo, ritualmente impura. Ou seja, ela não podia cultuar a Deus, ela não podia se aproximar de Deus, e quem tocasse nela, se você tocasse numa mulher que estivesse naquele estado ali, você era considerado impuro como ela era impura. Ela era uma pessoa que ela estava apartada da sociedade. A vida social dela já estava abalada. As pessoas tratavam ela como uma